Fala pessoal, meu nome é Victor e esse aqui é o canal Talking Core, um espaço aí pra gente trocar uma ideia sobre cultura e música alternativa. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema meio polêmico, que é o emo brasileiro. Dentro do emo brasileiro eu queria falar de 3 momentos diferentes que eu enxergo aí nesse movimento que aconteceu. Antes da gente falar dos movimentos, vamos falar um pouquinho do emo. Se você é ligado em música, se você é ligado em punk rock e hardcore, você tá ligado que o emo surgiu lá nos anos 80, acho que em Washington, se não me engano. E ele era um desdobramento do hardcore, mas ele trazia as letras com alguns temas já diferentes, uma pegada mais introspectiva, existencial, um pouco mais visceral. E aí dessa época a gente pode falar do Embrace, do Rites of Spring e até do próprio Dag Nasty. Essas bandas tinham uma influência muito forte do hardcore, mas começavam a fazer a música já com uma outra pegada. Essa é uma forma super resumida da gente falar de onde surgiu essa história toda, nesse Real Emo, o Emo True, lá dos anos 80. E se você pensar que é uma época sem internet, ou que a internet estava engatinhando, as informações, as coisas andavam aí pelo mundo de uma maneira muito mais devagar. Isso leva a gente para discutir aqui os 3 momentos diferentes que eu falei no emo aqui no Brasil. O primeiro momento do emo aqui no Brasil, eu acho que está mais conectado a essas bandas aí do True Emo dos anos 80. E aí eu acho que as principais representantes dessa época aí são as bandas Heitin, aqui de São Paulo, e o Dance of Days, daqui de São Paulo também. Essas bandas tinham uma sonoridade muito conectada ao hardcore, ao punk rock. Elas eram bandas underground, mas as letras já tinham uma pegada muito mais introspectiva, tinha uma pegada mais sofrida, mais visceral lá de dentro, assim. Visceral, eu gosto dessa palavra. Essas não eram bandas que estavam na grande mídia fazendo um super sucesso. Elas faziam parte de um circuito underground, onde existiam outras bandas também. A gente tinha bandas de hardcore melódico, de punk rock, mas essas pra mim são as 2 que representavam melhor esse primeiro momento aí, em que bandas começaram a fazer emo aqui no Brasil, emocore, emotional hardcore. Isso eu tô falando ali do meio dos anos 90 pra frente até o comecinho dos anos 2000. Não que essas bandas tenham parado, mas elas eram as principais representantes desse gênero lá. Em seguida veio o segundo momento do emo aqui no Brasil, que eu considero que foi quando o emo se tornou comercial, quando o emo se tornou uma moda. Quando o emo saiu do circuito underground e começou a tomar as revistas, as TVs, e os jovens em geral, né? Nesse momento a gente tinha um circuito underground bem estabelecido em São Paulo e em outras cidades também. E a gente tinha bandas de punk rock, de ska-core e também umas bandas que faziam um som que estavam mais próximo ali do emotional hardcore. E as principais representantes para mim dessa época, desse momento do emo, são o NX0 e a banda Fresno. A gente também teve outras bandas que tiveram expressão nessa época, a gente pode citar o Glória, o Granada, o Additive, enfim. A gente tinha um circuito underground onde tinham várias bandas de diferentes estilos, mas tudo meio conectado com essa cena. A gente tinha banda de hardcore, de ska-core, de punk rock, e também tinha essas bandas que estavam mais conectadas a essa sonoridade do emocore, e também pela temática das próprias letras, né? É uma época que realmente tinha muita banda, todo lado que a gente olhava tinha gente fazendo esse tipo de som, e isso foi classificado pela mídia como emo. Esse emo já estava um pouco mais distante do emo hardcore, do emo true lá dos anos 80. E se você pegar para comparar uma música da Fresno que tocava na rádio com uma música do Heitin dos anos 90, tinha uma diferença grande, mas na minha visão uma coisa era a evolução da outra. E vale a gente lembrar, não quer dizer que o Heitin, o Dance of Days e as bandas que representavam lá no final dos anos 90 e começo dos anos 2000 tinham parado. Elas coexistiram. Mas eu vejo diferentes momentos ali dentro da história do emo brasileiro. Com as bandas desse segundo momento, principalmente aí representadas pela Fresno e NX0, foi que o emo realmente se tornou muito popular. E aí o emo fez a cabeça de vários jovens nesse movimento aí mainstream, isso que eles chamavam de emo, né? A mídia adorou, os rótulos, enfim, mas os shows eram gigantes, realmente o emo saiu ali do underground e virou uma coisa de massa. Esse pra mim foi o segundo momento, onde ainda tinha uma certa conexão com hardcore, com punk rock, com aquela cultura underground, mas já começava a se afastar um pouco, porque pra mim foi nesse momento aí que a gente começou a ver muita gente, começou a ouvir essas bandas e descobrir outras bandas também, que não tinham nenhum tipo de conexão com a cultura underground, que não tinham nenhum tipo de conexão com punk rock, hardcore, com emo, hardcore, enfim, com toda essa cena aí que a gente tinha por trás. Foi um momento onde tudo isso ficou muito popular. E eu não estou falando se isso é bom ou ruim, eu acho que isso pode ser tema para algum outro vídeo aqui. Mas eu enxergo que a evolução que foi acontecendo foi mais ou menos dessa maneira. Nessa época, quando eu olhava para a escola, todo mundo gostava de emo, todo mundo gostava de alguma banda, todo mundo era fã dessas diversas bandas. E também foi nessa época pra mim que começaram a jogar todas as bandas que faziam parte de uma cena underground ou que tinham algum tipo de influência do hardcore, do punk rock, dentro do grande pacote ali do emo. Então foi na época que a gente começou a ouvir que o CPM22 era uma banda emo, que o For Fun, de Bob, enfim, Strike, várias bandas ali que tinham uma pegada mais conectada com o pop punk, com o hardcore, mas jogaram tudo dentro de um grande pacote emo ali pra mídia vender. E
E hoje eu entendo que do ponto de vista de mercado faz sentido, né? Mas pra gente que gosta do som e tava lá vendo tudo acontecer, era meio que fácil olhar pra entender o que era emo e o que não era emo. Porque pra mim, você falar que Houdini, Street Bulldogs, Carbona, Rivets, essas bandas eram emo, pra mim não faz muito sentido. Eu já ouvi uma vez uma pessoa falando que Dead Fish era uma banda emo, então aquela época realmente tinha uma loucura acontecendo aí no cenário, mas eu acho que faz parte desse processo de popularização, né, de sair do underground, isso acaba criando aí algumas anomalias do sistema, digamos assim. O que leva a gente aí pro terceiro e último momento do emo, que foi toda aquela história dos coloridas. Nessa época, os principais representantes ali eram o Cine e o Restart. Mas a gente também tinha outras bandas como o 84, Fake Number, enfim. Foi uma época que tinha muita banda rolando e a popularização da parada ficou realmente gigante. Essa grande popularização levou a uma mudança na faixa etária. Isso era fácil de perceber, porque se você pegar as bandas lá do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, da primeira fase do emo aqui no Brasil, se você colasse no show dos caras, você não ia ver um monte de criança no show. Tinham adolescentes, claro, mas era uma galera que curtia mais um som mais hardcore. Quando era a época do NX0 da Fresno, no começo, né, logo que eles estouraram ali, 2005, 2006, estouraram pra grande mídia, né, claro, já existiam de antes. Mas esse segundo momento aí do emo brasileiro que eu tô comentando, o público já tinha uma pegada mais adolescente de ensino médio. E isso eu via bastante, assim. E começou a colar muita dessa galera nos shows. E não é uma coisa ruim, só faz uma mudança ali da cultura. Quando a gente pulou pro terceiro momento aí, que é a época dos coloridos, a gente começou a ver que as crianças adotaram aquilo. E esse pra mim é o terceiro e último momento do emo aqui no Brasil. Tudo foi meio que infantilizado para ficar mais fácil de ser consumido e vendido. Então tinha a pegada das calças coloridas, os cabelinhos, as roupas. Tudo aquilo foi envelopado de uma forma que era legal, que ia vender. E a criança, quando via tudo aquilo, via todo mundo da sala usando aquilo, ela também queria fazer parte daquele grupo. E se você pegar a sonoridade, estava muito distante do emo original. E além disso, eu acho que tem uma pegada assim, a gente começa com alguns elementos ali visuais que vão construindo uma cena, que são símbolos que as pessoas usam para se identificar dentro do movimento, e com o passar do tempo com a evolução, você percebe que essas coisas vão ficando cada vez mais extremas dentro de uma mesma cena. A gente viu isso acontecer com o hair metal, por exemplo, lá no final dos anos 80, já era um visual extremamente extravagante, assim, que chamava muita atenção, e eu acho que o emocore passou por isso também. A gente saiu um pouco daquele visual do meio dos anos 2000, que era um pouco mais discreto, entre aspas, porque tinha muita coisa de roupa preta, era uma pegada mais down. Quando a gente pulou para esse emo colorido, ele já não tinha nada de emotional hardcore. Ele era uma música pop, feita com uma guitarra distorcida, mas muito sintetizador, muita cor na tela, e isso vendia pra caramba para as crianças. E aí realmente era um público diferente, não era uma molecada que cresceu dentro de uma cena hardcore que começou a curtir o som e foi conhecer. Você ligava a TV, você ouvia a rádio, você via revistas, você entrava nos sites, tudo tava lá com essas bandas coloridas. E é lógico que a criançada ia se identificar. E pra mim, tá muito distante do que era aquela cultura underground. Pra mim, o emo colorido tá muito mais perto do que foi o Rebelde, por exemplo, do que o que a gente viu no começo dos anos 2000 com o CPM 22. Não que o CPM 22 seja emo, fique bem claro aqui. Mas o que eu quero dizer é da molecada adotar pra si aquela banda ou aquele movimento, né? E com tudo isso a gente consegue enxergar o caminho que o emo fez no Brasil. Com esses três momentos diferentes, a gente vê o emo chegando no Brasil, a gente está falando da segunda metade dos anos 90, começo dos anos 2000. Ali no meio dos anos 2000 a gente viu o emo vindo para o mainstream, e a gente viu a Fresno e a NX0 ficarem gigantes no cenário mainstream. E aí dali pra frente a gente viu os surgimentos coloridos lá no final dos anos 2000, até falando 2009, 2010, 2011 ali. E essa época realmente foi quando o negócio ficou comercial demais, perdeu toda a característica que tinha, mas parecia uma evolução natural quando você pensa no mercado, né? Cada vez mais os gravadores queriam vender, era um momento de transição porque a internet estava começando a tomar conta de tudo, e na minha visão foi o último grande movimento aí que a gente viu de música que era meio que pautada por uma gravadora. Todo mundo queria assinar o próximo Restart, queria assinar o próximo Cine. Mas isso já está muito distante daquele emo original que a gente viu. Eu sei que não dá para falar que tem relação direta entre o Cine e o Restart e o som que o Doug Nash fazia, por exemplo, ou que o Embrace fazia. São coisas muito distantes. Mas eu tentei trazer aqui um olhar para a gente ver como que isso, né, aconteceu ao longo dos anos 2000 e surgiu e sumiu também. E hoje em dia a gente fala com certo saudosismo, né, porque isso já não existe mais. Inclusive nos próximos vídeos aí eu vou falar um pouco sobre por que eu acho que tudo isso deu tão certo nos anos 2000, mas não dá mais certo hoje em dia. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, dá um like, porque a gente ainda tem muito vídeo para convencer as pessoas de que não era emo, era hardcore melódico. Valeu pessoal, até mais.